Um oferecimento Vilarejo, o menor preço ou a diferença de volta. Italínia Vilari, projeto de vida feliz. M. Martin, a moda que veste a sua casa. Olá, amigo da Band. Hoje nós temos uma visita ao nosso estúdio muito importante. Uma mulher presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é importante para a vida de cada um de nós brasileiros. E ela vai explicar hoje aqui como funciona, o que é esse conselho e qual a importância que ele tem para a sociedade brasileira. Prazer em tê-la aqui no nosso programa. É um prazer estar aqui, poder falar para todos esses telespectadores do Rio de Janeiro, meu estado. Que bom. Bem, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social foi criado em 2003, a partir do entendimento do presidente à época que era necessário aproximar a sociedade civil do governo. E é composto atualmente por aproximadamente 100 pessoas das mais diversas origens. 26% desse conselho são brasileiros e brasileiras que voluntariamente dedicam o seu tempo e a sua trajetória para discutir as estratégias e as políticas públicas que podem ajudar o país. E um interesse legítimo de tentar buscar essas contribuições e tentar transformar em política pública. Então, o Conselho hoje tem 26% da sua representação de pessoas oriundas da academia. Nós temos desde pessoas que tratam de saúde, de educação, segurança pública, mobilidade, inclusão social, primeira infância, empreendedorismo, inovação, startups. Todos os temas mais atuais, direito do consumidor, direito homoafetivo, todos os temas mais atuais e necessários para que a gente possa construir uma discussão qualificada do que a sociedade e o setor privado e os sindicatos gostariam de ter representado, de ver para que essa estratégia de desenvolvimento aconteça no país. Então, nós tínhamos 2 desafios. Fazer com que esses conselheiros tivessem voz, pudessem ser ouvidos pelo presidente e fazer com que essas contribuições se transformassem em políticas públicas. Então, nós, em maio, modificamos a forma de funcionamento do Conselho, convidamos pessoas que tinham conhecimento com relação a esses temas para poder qualificar melhor essa discussão. Apresentamos essa relação de nomes cientificamente escolhidos ao presidente, que acatou esses nomes. Que bom. E, com isso, fizemos já 2 reuniões. A primeira reunião, os conselheiros entenderam que seria importante discutir e apresentar recomendações ao presidente com relação a 5 temas: produtividade e competitividade, educação básica, ambiente de negócios, desburocratização e modernização do Estado e agronegócio. Então, foram apresentadas 3 recomendações de cada um desses temas. Então, ao total, na reunião em março, os conselheiros falaram com o presidente, apresentaram 15 recomendações, dizendo: olha, nós entendemos que para o desenvolvimento do país isso precisavam ser feitos. Muitas dessas recomendações já se transformaram em políticas públicas. Algumas delas, como a criação de um comitê para discutir, por exemplo, a primeira infância, no grupo de trabalho de educação básica. O comitê foi criado naquele dia por decreto e o comitê foi instalado. A criação de um Conselho Nacional de Desburocratização foi criado naquele dia e já foi instalado, já com algumas medidas. Por exemplo, uma discussão sobre um novo modelo para o Código de Ciência e Tecnologia da Informação e uma discussão com relação à Lei do Bem. Isso está em curso no governo federal.
a necessidade de uma reforma trabalhista, como essa que nós vimos aprovada agora no Congresso. E a mais recente das conquistas do Conselho como recomendação foi o decreto que acaba com a exigência de reconhecimento de firma por parte dos órgãos públicos. Os órgãos públicos hoje não podem mais exigir cópias autenticadas e reconhecimento de firmas de pessoas que se apresentem e cuja informação o órgão público tenha. E agora sim, a preocupação que nos vem é que existem realmente alguns decretos importantes que visam melhorar a vida das pessoas, agilizar a vida das pessoas e automaticamente dos negócios, principalmente hoje das pequenas empresas, né? Qual é o papel também dos municípios, dos governos do Estado e do próprio governo federal nesse decreto, em fazer valer esse decreto tão importante para as pessoas, para a vida do brasileiro comum, daquele que trabalha, daquele que tem uma pequena empresa e até daquele que tem uma média ou uma grande empresa que vive de documentos, de papéis, que todas as vezes que vai ao setor público precisava lá fazer o reconhecimento de firma antes. A ideia é fazer com que esse decreto funcione, mas para isso a gente também precisa do envolvimento dos cidadãos e das empresas. Eles precisam conhecer que isso deixou de ser exigência e fazer com que essa cultura burocrática que ainda existe no setor público, federal, estadual, municipal, aos poucos vá se dissolvendo, né? Esse é um dos primeiros passos. Lógico que a simplificação dos processos seriam outros passos necessários, mas isso já é lei, já está em decreto e já está vigindo. Então, é muito importante que as pessoas também exijam que isso não passe a ser uma obrigatoriedade. Bem, secretária, nós vivemos um momento em que as empresas estão aí sendo colocadas no país inteiro como malfeitoras. Algumas poucas empresas estão nesse processo de investigação que vai levar a curso se são ou não. Há uma preocupação do governo em que a sociedade, de certo modo, ela comece a ver que a parceria público-privada seja um mal para a nação? Eu acho que existe uma grande preocupação de desmistificar isso. Né? Nós temos um único país e precisamos garantir o diálogo da sociedade civil, do setor privado e do setor público. Isso não pode ser criminalizado. Existem parâmetros, existem leis para proteger ambas as partes. E isso já está dado, inclusive, com a aprovação e a regulamentação da lei anticorrupção. Então, não há de se temer, muito pelo contrário. O que nós temos que fazer agora é promover o diálogo. E o Conselho vem fazendo isso, é exatamente isso que o Conselho vem procurando promover. Garantir a representatividade da sociedade, da academia, dos sindicatos e fazer com que esse diálogo se restabeleça. E com esses primeiros resultados a gente percebe que temos sido bem-sucedidos nisso. Bem, eu conversei com a secretária nacional de Políticas de Desenvolvimento Econômico e Social, Conselhão, famoso Conselhão da República, e ela nos deu aqui boas informações. E, telespectador, o Brasil tem jeito, desde que a gente possa também, como a secretária falou, fazer valer aquilo que a sociedade, que a justiça, faça com que a gente possa se utilizar e também participar. Obrigado, telespectador da Band, e até semana que vem aqui no programa Economia e Negócios. Até lá, muito obrigado pela audiência.